Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, o Conexão Poder está no ar. O nosso entrevistado hoje é Tião Dazaeli. Muito bem-vindo ao Conexão Poder, Tião. Muito obrigado, obrigado a você, a sua equipe. Só para a gente lembrar e aquecer a memória de quem está nos acompanhando, o Tião é empresário de Várzea Grande, político de Várzea Grande, já foi vice-prefeito de Várzea Grande, prefeito também, e agora está de volta aí nesse cenário eleitoral, nessa disputa que ali nunca é calmaria no reino de VG. Como é que está esse caldeirão político? Como você disse, o caldeirão e as emoções da campanha, né? Nós estamos numa pré-campanha, já tivemos uma dificuldade lá até com relação ao partido, mas deu certo, nós assumimos o partido lá em Várzea Grande. O PL. PL, né, o partido do nosso eterno presidente, Bolsonaro. E estamos agora numa pré-campanha com a candidatura da Flávia Moretti, que aceitou ser pré-candidata. Estamos trabalhando a pré-candidatura dela e viabilizar o nome dela nas convenções. E está andando muito bem, tá? A gente está bastante positivo. Então, a Flávia também é do PL, você está figurando agora como vice nessa chapa pura, né? Por que a chapa pura do PL em Várzea Grande? Já teve um episódio da última campanha com o Flávio, né? Nós costuramos uma vice-prefeitura, eu estava no PSDB, do dia para a noite nosso partido compôs com os adversários. A gente não tem explicação, mas estava tudo certo para mim ser vice do Flávio. Teve uma traição. Houve uma negociação, vamos dizer assim, né? Uma negociação dos modos antigos da política. E eu não consegui ser vice porque fiquei sem partido. Agora, uma lembrança histórica que quando eu me propus ser vice do Murilo, também teve que ser chapa pura. O Murilo lá na época já tinha também a precaução de estar em outro partido, o vice estar em outro partido e também não haver a composição de última hora acontecer alguma coisa. Então, anoitecer e não amanhecer. Anoitecer e não amanhecer vice. Então, mas de todo modo, vamos esperar. Daqui até as convenções, se tiver um nome que agregue, que vai dar uma envergadura como vice da chapa, eu não tenho a vaidade de ser vice. Mas acho difícil acontecer porque nós temos uma coligação somente com 4 partidos hoje. Uhum. Mas, de todo modo, eu expresso aqui a minha despretensão e a vaidade. De todo modo, vamos aguardar. E diante dessas situações, Tião, o que te trouxe de volta para o cenário político? Eu tenho observado, tem 12 anos que eu saí. Eu observo hoje as condições da cidade, de todos os aspectos, é pior do que quando eu deixei. Então, ou seja, a Várzea Grande eu falo que é resultado de uma mentira. Eles mentem para a população, vai resolver, vai trazer. Está vindo tantos milhões, eu estou trazendo tantos milhões, e nada acontece. Eu tenho certeza hoje que as condições de trabalho, tanto na educação quanto na infraestrutura de saúde, é pior do que quando eu deixei. Não houve recomposição salarial, né? Eu vejo que eles têm uma dificuldade de valorizar realmente os profissionais e os servidores públicos, e principalmente da educação, né? Eu vejo que nós só vamos ter uma sociedade mais justa com a educação melhor. Melhorar a qualidade da educação, dar dignidade salarial, né? Estrutura melhor, né? Eu vejo que poderia ser bem melhor, e nós estamos dando na eleição uma opção. Eu sempre digo o seguinte, se você está satisfeito com o que está, ótimo. Não vamos chegar no eleitor e contar uma mentira. Se você está satisfeito com o que está aí, continue votando. Ótimo, com toda essa situação que está em Várzea Grande, continue votando. Até porque eu e a Flávia,
não dependemos de política. Eu tenho a minha profissão e ela tem a dela. Diferente do nosso adversário, que quando perde uma eleição, espera outra eleição para candidatar. Já passou-se 5 eleições de quando eu saí. E eu não candidatei. Estou candidatando agora porque eu vejo que é possível ser melhor. Resolver os problemas da Várzea Grande, muito difícil a curto prazo, mas pode ser bem melhor. Mas o que está lá está piorando a situação. Muita conversa de que vai estar construindo, está fazendo, e simplesmente uma cidade que não tem água, e veio a ETA de novo agora e continua as pessoas. Você vai ver a dificuldade que vai ser agora em agosto, quando o lençol freático abaixa, por conta da seca, a dificuldade que vai ser, porque esse ano não foi um ano bom de chuva, e a sociedade vai sofrer de novo. Então é como se você tivesse recebido um chamado ali, diríamos assim, para retornar para a política, tentar reestruturar essa situação que está bastante dificultosa. Eu tenho um compromisso com Várzea Grande, lá estou há 44 anos, né? Eu tenho uma história com Várzea Grande, eu já estou em processo de aposentadoria com as minhas empresas. Nós precisamos de ter a rotatividade, né? Como empresário, você tem que deixar para os seus filhos, ou político, deixar para os filhos, para as lideranças mais novas. É lamentável, você não tem em Várzea Grande lideranças políticas, ficou só a família, né? Cadê as lideranças políticas de Várzea Grande para trazer, para fazer com que os poderes invistam em Várzea Grande? A Várzea Grande hoje nós podemos dizer que tem um deputado. Uma cidade que tem 180 mil votos tem um deputado. Ou seja, Jaciara tem um deputado, Tangará, se não me engano, tem 2 deputados. Mas ali tem o Júlio e tem o Fabinho, né? Eu estou colocando assim que tem um deputado, que eu falo que o Fabinho é genuinamente um deputado de Várzea Grande. O Júlio já não é mais de Várzea Grande, né? Não? Não, o Júlio já reside em Cuiabá há muito tempo e ele foi muito mal votado em Várzea Grande. A votação dele foi pífia pela história que ele tem política com Mato Grosso. Por ele ser nato de Várzea Grande, acho que ele teve 6 mil votos, diferente do Fabinho, que teve 18. Ou seja, realmente a população está cansada com a família Campos e isso mostrou nas urnas com a votação do Dr. Júlio. E uma curiosidade, a Flávia, a gente até entrevistou ela aqui, tem há pouco tempo, não faz muito tempo, mas você tem uma trajetória política, uma história, experiência política maior do que da Flávia. Por que o nome da Flávia na cabeça de chapa, não o seu? Eu sempre digo que eu já passei pelaquela cadeira, né? A Flávia, ela está preparada, ela é advogada e eu quero dar o suporte para ela, né? Pela experiência que eu já tenho e pelo trânsito na política que eu tenho, né? Meu acesso com os empresários, meu acesso com o PL, que é o maior partido do país, mas eu vejo que tem que ter sangue novo. Eu não tenho vontade de ser prefeito, eu tenho a vontade de ver uma Várzea Grande melhor. E nesse interim não precisa eu ser prefeito para ver uma Várzea Grande melhor. Se ela estiver lá, eu vou orientar ela e fazer com que ela siga os caminhos para melhorar a vida da sociedade. Então, eu sentar na cadeira, eu estar com ela aí, eu tenho combinado com ela, vamos fazer com que a cidade seja do povo. Os benefícios, os recursos, todas as nossas ações e nossas atividades venham de encontro aos anseios da população. Essa é a nossa conversa, diferente porque nós não tocamos aquilo como negócio. Aproveitando que a gente está falando da Flávia, comentamos também sobre os campos. Quando ela esteve aqui, durante a entrevista ao Conexão Poder, ela chegou a disparar que quem manda em Várzea Grande é a família Campos e que o Calil estaria ali, diríamos que ligado como por um cordão umbilical, vamos dizer assim. Você acha que é isso mesmo? Essa também é a sua avaliação? Não, eu não acho. Eu tenho certeza. Ok. Mas por quê? Eu tenho falado que o Calil é um gerente. E ele é um gerente sem autonomia, porque mesmo como gerente ele já combinou algumas coisas comigo e não cumpriu. Ou seja, ele é um gerente sem autonomia. É diferente de você ter um gerente que tem autonomia. Ele não tem autonomia porque ele combinou comigo de fazer uma rua,
Ele levou a lei aprovando, entregou nas minhas mãos. Eu tenho até, se quiser que prova, eu tenho até as câmaras da empresa, o dia que ele foi lá. Foi na minha empresa levar uma lei aprovada para nós abrirmos uma rua para melhorar o trânsito na Avenida da FEB. A Avenida da FEB estava trancada. E quando ele foi lá e falou, ó, nós começamos a executar essa rua no máximo em 15 dias. Compromisso é compromisso, está aqui. Só que quando ele deu a ordem de serviço, como o secretário não é dele, ele não tem... O prefeito atual, na verdade, o gerente, ele não tem nenhum secretário que é indicação dele. Ele tinha o secretário de saúde, que era indicação dele, entregou o cargo que não conseguiu governar por interferência dos campos. Ele entregou o cargo, e o ocupante lá não conseguiu nem colocar uma pessoa indicada dele. Então, quando ele deu a ordem de serviço para fazer a rua, veio a interferência do Jaime com o Luiz Celso e não deixou fazer a rua e ainda me mandou um recado, enquanto nós estivermos aqui não vai ter essa rua. Porque a rua, ela... Mas por quê? Por causa de rixa política? Para ficar claro, a rua cortava uma área que eu tenho. Ah, sim. Mas ela é muito importante para a sociedade. Inclusive, tem uma audiência no Ministério Público para fazer com que a Prefeitura faça a rua. O Ministério Público está entrando no meio da discussão para exigir que faça a rua, que o Ministério Público já entendeu o benefício que essa rua trará para a sociedade. Então vai ter uma audiência agora em agosto para discutir a questão da rua, que ele combinou comigo e não teve autonomia para fazer. Tião, aproveitando que você disse, eu não tenho a vaidade de ser vice, não tenho a vaidade de ser prefeita, eu quero uma mudança na cidade, se a Flávia for eleita, eu vou estar orientando ela. E a gente está falando agora um pouco dessa questão de que você coloca que o Calil é um gerente e não tem autonomia. Mas como é que seria esse orientando ela? Não seria deixando ela como um gerente? Porque você vai responder isso na campanha também, com certeza. Vou você vai responder, porque você tem um trâmite político maior do que a Flávia, né? E aí fica esse questionamento, mas ele está colocando a Flávia, ele está querendo usar ela como gerente? Não, eu não teria uma interferência a ponto de tirar a autonomia dela. Eu acho isso feio. Isso é antiprofissional, eu acho que é até antiético. Jamais eu deixaria ela numa saia justa, ela ser uma prefeita que não tem autonomia. Ela vai ter autonomia. O que a gente tem feito é o seguinte, nosso grupo é pequeno, né? Nós não temos a Flávia hoje, numa Vitória, ela tem um grupo pequeno, ela vai precisar de um suporte, né? É diferente deles que tem um grupo que não está... A prefeitura está inchada, a prefeitura não consegue atender hoje as necessidades básicas, como coleta de lixo, porque tem que pagar folha. A cidade está tomada de lixo. Eu dei uma volta ontem atrás do aeroporto, eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado quanto lixão tem na cidade, nas pontas dos bairros. Ontem eu fiquei impressionado de quanto lixo tem na cidade que não está coletando. Por conta de uma folha que está inviável, está fora da realidade da arrecadação do município. Várzea Grande, como dizem bastante aqui em Cuiabá, também está abandonada? Seria isso, Tião? Eu vejo Cuiabá um pouco melhor, né? Visualmente, hoje tem muito buraco, né, nas ruas de Cuiabá, né? As ruas estão esburacadas. Terminou o período de chuva agora, mas o prefeito já começou. Eu observei aqui que ele já começou a fazer o tapa-buraco. Mas assim, de todo modo, é lamentável que você vê Cuiabá com esse monte de prédio, né? Vamos comparar Cuiabá com Várzea Grande. A Várzea Grande não tem prédio. O último foi 26 anos. O que eu vou fazer? Quem são os políticos que são capazes de trazer para uma discussão Várzea Grande? Se eles estão lá há 50 anos, como que ele responde isso? Ô patrão, sua cidade você tem 50 anos de poder e só tem o último prédio tem 26 anos. Isso mostra claramente o esvaziamento da classe média. É a classe média que gera receita, que gera bons pagamentos, gera uma taxa média de IPTU mais alta. Ou seja,
O recolhimento médio do IPTU de Cuiabá com relação a Várzea Grande é no mínimo o dobro. Aqui você tem N condomínios, prédios para pagar IPTU. E lá, o que aconteceu? Muitas casas, Minha Casa Minha Vida, por conta dos lotes, né? Do valor ali dos lotes, né? O valor imobiliário é muito baixo. O valor imobiliário muito baixo viabiliza a construção das casas populares. O que aconteceu? Aqui em Cuiabá constrói condomínio de alto padrão e Várzea Grande construindo Minha Casa Minha Vida. Não sou contra, mas se você observar o valor médio do IPTU é incomparavelmente menor do que Cuiabá. Então, outra frase que eu falo, o Várzea Grandense, o sonho dele é mudar para Cuiabá. Ele tem sonho de mudar para cá. Se ele melhora de condição financeira, ele quer comprar uma casa melhor. Lá não tem uma casa no condomínio. Ele vem comprar uma casa no condomínio em Cuiabá e vem embora. E vai ficando a cidade dormitório. E, consequência disso, essa dificuldade de transitar na Avenida da FEB. Observa, a Avenida da FEB quase todo dia tem acidente. Quase todo dia tem acidente na Maria Andreasa. As pessoas vindo trabalhar e retornando 6 horas da tarde para ir dormir, para voltar para Cuiabá. Por conta do valor imobiliário. As pessoas conseguem comprar uma casa que é mais barata em Várzea Grande. Quando melhora, o que eu vou fazer? Eu vou mudar para Cuiabá, eu tenho que ir todo dia para lá. Ou seja, nós precisamos criar um ambiente de uma cidade em Várzea Grande, um ambiente onde as suas necessidades são atendidas lá. Que você tenha emprego lá, que você tenha médico lá, que você tenha o lazer lá, que você tenha um parque lá. Você caminha no Parque Mãe Bonifácia, tá cheio de varzegrandenses caminhando ali. Não poderia ter um parque em Várzea Grande? Ou seja, a questão se arrasta, não foi criado esse ambiente, né? Então, simplesmente assim, a gente fazendo as falas, as críticas do que Várzea Grande poderia ser melhor, não é falando mal das pessoas, é falando mal da gestão que aconteceu. Eu governei lá também 1 ano e 2 meses. Pode colocar na minha conta 1 ano e 2 meses que eu governei. Só que eu tenho o que falar nesse 1 ano e 2 meses que eu governei. Até aproveitando que você falou agora sobre 1 ano e 2 meses que eu governei, o que tem sido muito apontado pelos adversários aí do seu grupo político é o fato de você ter renunciado à prefeitura depois de ter perdido a eleição. E até tem sido cobrado um esclarecimento, até por parte da população mesmo. Eu acho que seria até importante você aproveitar o espaço para falar um pouco sobre isso. O que te levou a essa renúncia e de lá para cá o que mudou? Muito bom você ter colocado isso. Essa renúncia, inclusive eu vou fazer um documento, e vou entregar para meus adversários. Por que eu renunciei? Para eles não ficar perguntando toda hora. Porque eu acho que ele está com amnésia, porque toda hora ele fala a mesma coisa, dou uma entrevista na imprensa, falo, renunciei por isso, tal. Ele vem e fala de novo. Vou entregar um documento, vou pegar o aceite dele, né? Mas eu vou falar novamente aqui e vai ficar documentado. Eu vou ter que fazer um documento, até porque da idade do Dr. Júlio também, ele é uma pessoa muito educada, eu vou fazer até uma piada para ele aqui. Dr. Júlio, né? Tomar um remédio para a memória, que eu já falei várias vezes desse assunto aqui, né? Eu renunciei pelo fato seguinte, eu perdi a eleição, e faltava 2 meses para terminar o mandato. Uhum. E os vereadores que ganharam a eleição, endividado com campanha, vieram inventar uma conta para me pagar. E eu não fujo dos meus princípios. Eu não faço nada errado para mim e vou fazer para os outros. Eu quero que eles me condenem de corrupção, se teve alguma corrupção, se teve algum processo. Eu respondi, eu fui o prefeito que mais respondeu o processo por denúncia, porque eu enfrentei muitas coisas erradas que lá estavam, né? Inclusive aluguel, né? Uma hora eu vou falar desses aluguéis, não estou querendo falar dos aluguéis, mas uma hora eu vou falar. Mas tudo bem. Então, fica aqui claro que a renúncia foi porque eu fui extorquido por uma conta de 4 milhões que não existia.
Era conta de campanha? Não, é uma conta que lá da época do Nereu Botelho. Uma conta lá da época do governo do Nereu. E uma conta que era uma mixaria, eles corrigiram, colocou correção, juro e multa e não sei o quê. Eu falei, não, isso aqui não tem lógica pagar isso aqui. Eu não vou pagar. E os vereadores me pressionaram para pagar. Eu falei, não vou pagar. Não vou pagar, não aceito. E eles falaram, se você não pagar, nós vamos abrir um processo de cassação. Você tem uma empresa que você não desincompatibilizou. Olha que absurdo. Eu tinha uma empresa de representação comercial que chama Gonçalves e Nobre, que eu tinha, ela estava inativa. Eles foram lá na junta comercial, pegou essa empresa, mesmo inativa, eu não desincompatibilizei. Para que eu vou desincompatibilizar de uma empresa que está inativa? Aí pegaram essa empresa dizendo que ia me caçar porque eu não desincompatibilizei como gestor e ordenador de despesa da empresa, que eu não poderia, realmente a lei veda essa questão de você ser o ordenador de despesa de uma empresa e estar de prefeito. Mas a empresa estava inativa. E eu, muito aborrecido com aquela história, falei, cara, para preservar a situação toda, eu não estou mais com paciência de lidar com esse pessoal. E fiz a renúncia. Tanto é que quando eles abriram o processo de renúncia, que eu renunciei, eles ficaram loucos. Vieram para me reconsiderar, que não ia. Eu não aceitei mais. Falei, não, minha palavra não volta atrás. Agora vocês ficam com a prefeitura para vocês. Estava de saco cheio. Entrou noite adentro eles querendo falar comigo, eu não atendi, não aceitei mais. Está renunciado e acabou. Agora vocês tomam conta disso daí para vocês. Então foi por isso eu não aceitei uma extorsão. E agora é o seguinte, o prefeito que entrou lá pagou a conta. Essa conta era de um mandato de muito tempo atrás, referente a alguma despesa que teve ali da prefeitura, é isso? Ela era uma conta de 14 anos atrás. A época do Nereu Botelho, acho que foi... Despesa da prefeitura mesmo. Despesa da prefeitura. Tipo assim, um restos a pagar que existiu lá há X anos atrás, tipo, que era, digamos, R$2.000, fizeram tanta conta, tanta planilha que virou 4 milhões. Eu falei, não vou pagar. E agora o gerente, que está ocupando lá a prefeitura, ele foi vereador na sequência que eu saí. Ele foi vereador e líder do governo. Por que ele não abriu um processo contra eu? E agora vem aí dizer que eu fiz da prefeitura balcão de negócio. Ele foi o líder do governo quando eu saí. E por que ele não apontou nenhuma situação para me prejudicar ou para me investigar? E agora, 12 anos depois que eu saí, ele vem tocar o assunto. Por que ele vereador, a função do vereador não é fiscalizar? Por que ele não fiscalizou no momento que ele entrou? Porque na sequência foi ele, líder do Dr. Wallace. Podia ter me denunciado. Por que não denunciou? E agora está aí com conversa fiada. E Tião, passado esses 12 anos, né, hoje na avaliação que você faz, na sua autoanálise aí, principalmente dessa sua vida política e desse momento especialmente, você se arrepende de ter explodido e ter renunciado? Porque depois ficou com esse peso na sua história política? Eu arrependo de ter renunciado. Não deveria ter renunciado. Eu fiquei muito revoltado naquele momento, né? Mas principalmente arrependo porque o que eles fizeram com a prefeitura nesses 2 meses. Aconteceu muitas coisas lá que o próprio Calil foi ser vereador, poderia ter levantado, né? Os 2 meses que aconteceu lá, aconteceu muitas coisas que eu vi pela imprensa. Mas assim, eu arrependo pelo fato de aí não pagaram folha. Virou uma bagunça danada no final da gestão, né? Realmente foi ruim, mas eu poderia ter tido mais calma e segurado. Porque ali no final das contas fica o seu eleitor, né? Que teve o peso, fica para o seu eleitor, para o cidadão varzegrandense, né? Para eles que ficou, digamos, a conta, né? Digamos assim. Mas de todo modo, o que eu sempre falo é o seguinte, eu queria que eles colocassem para mim alguma situação que eu fiz para levar vantagem, alguma ação minha da prefeitura. Eu não tinha...
quando eu assumi a prefeitura, eu dispensei verba de gabinete, dispensei motorista. Eu usava o meu celular, nem carro da prefeitura eu nunca usei. Hoje tem uma frota de Amarok lá, alugada. E tem verba de gabinete. Não tinha verba de gabinete, eu nunca usei o carro da prefeitura, nunca usei o combustível da prefeitura para me andar. O celular da prefeitura, eu usava o meu pessoal. Então, é muito diferente do que fazem hoje, fica querendo jogar alguma coisa contra mim. A prefeitura hoje tem uma frota de Amarok alugada. E aí eu vou prestar conta com o eleitor desse 1 ano e 2 meses. Eu fiz o maior legado que um prefeito já deixou para Várzea Grande, foi eu que deixei. Eu criei o Chapéu do Sol. Não existiu o Chapéu do Sol. Em 1 ano e 2 meses eu criei o Chapéu do Sol. Foi por uma iniciativa do Dr. Mauro Curvo. Na época ele era o coordenador geral do Ministério Público. Queria aumentar ali no anexo. E eu falei, por que a gente não planeja uma cidade moderna, descentralizada? E como que seria isso? Eu falei, ó, tem uma região próxima, né, muito próximo, Chapéu do Sol. Conversei com o Juarez, que era o dono das áreas. Por que a gente não faz uma área descentralizada, com o Ministério Público, Defensoria Pública, Fórum, OAB, tudo naquela região? E ele doou área para essas 4 entidades. E foi aí que eu fui conversar com o deputado Eliene, o deputado federal Eliene, estava no PSD, mesmo partido meu na época, e ele conseguiu uma verba para a gente fazer aquela avenida para o Chapéu do Sol. Sim. Aí veio o Ginkgo, veio aqueles condomínios, veio o fórum, veio a universidade. E a universidade, eu nunca contei para a sociedade de Várzea Grande, foi na nossa gestão. A Universidade Federal de Várzea Grande, que está pronta há muito tempo e não funciona. Ela ficou pronta e travou. No governo Dilma, houve um levantamento das piores cidades de IDH no Brasil. E o critério que o governo Dilma, que esse Haddad, ele era o ministro da Educação, o critério que foi usado para implantar campus da Universidade Federal foi o IDH dos municípios. E na época, a Várzea Grande foi escolhida por conta do baixo IDH. Aí, peraí, qual o critério que o governo federal vai usar? Eu escutei a presidente Dilma, mas o ministro falando isso o dia que eu fui receber a notícia que Várzea Grande recebia. Então, a Universidade Federal de Várzea Grande veio por conta da inoperância dos gestores passados, que deixou a cidade com baixo IDH. E foi o critério usado para vir a universidade para Várzea Grande. Mas justamente para poder melhorar esse IDH, né? E está lá há 12 anos, indo para 14 anos, e não funcionou e está pronto há 14 anos. Ela está esquecida. Está esquecida. E por qual motivo ela ainda está parada? Tem que perguntar hoje, tem que perguntar para o senador, para o prefeito, para o deputado federal, porque como é um equipamento federal, teria que buscar essa informação. Mas aqui fica registrado, acho que a partir dessa fala, que eu não estava nem lembrando de falar isso, mas a partir dessa fala a gente pode começar a buscar essa resposta. Porque o prédio lá já está precisando de reforma e nunca foi inaugurado. Já está sucateado e não inaugurou. Universidade Federal, e depois foi o IFET para lá também, né? Tá lá esses grandes equipamentos, houve grandes investimentos e não se tornou efetivamente funcionais e benefícios para a população. E Tião, só voltando um pouquinho, antes da gente dar continuidade aqui, voltando na parte da crítica feita pela Flávia aos campos. O Conexão Poder também recebeu o Júlio Campos, não faz muito tempo, e ele rebateu esse comentário da Flávia falando que quem manda em Várzea Grande é a família Campos. Ele disse que talvez, na verdade, essa não é a resposta, se realmente é a família Campos que manda lá, é por conta do voto popular, eles estão lá há muito tempo porque eles não são tão ruins assim. Se eles fossem ruins, eles não estariam no poder há tanto tempo, não estariam com aliados há tanto tempo comandando a Várzea Grande. Você acredita que isso procede? Eles são bons de articulação. Eles são profissionais da política. Tanto é que nós não temos nenhum partido de peso do nosso lado. Eles levaram tudo para eles. Eles têm a técnica para levar as composições para eles. Nós não temos essa técnica.
entendeu? Eles têm uma técnica de fazer política. Todos os partidos e 21 vereadores estão com eles. Dos 21 vereadores, 20 estão com eles. Eles têm a técnica da composição que nós não temos. Eu trago ele para minha baila. Vamos administrar a empresa e fazer negócio, ganhar dinheiro com a empresa. Porque é sabido também que as empresas do Dr. Júlio Garfo, as empresas dele não foram para frente, né? Ou seja, a técnica de composição, as eleições, que principalmente as eleições majoritárias que eles disputam, basicamente eles não têm adversário, eles ganham na composição. E lá, até o PL estava com eles na composição deles. Se nós não fizéssemos esse trabalho junto com o deputado Medeiros, não ia ter eleição de novo, ia ter um WO. Porque o PL, observa, o PL estava com eles. As eleições lá, que ele fala que a família ganhou, os aliados ganharam, é por WO, então? Basicamente WO, porque eles têm a técnica de puxar os partidos todos para eles. Você vê, observa, até o PL ia apoiar a candidatura que lá indicada por eles. Qual que vai ser o tom dessa campanha? Vai ser o chute na canela? Como que já estão se preparando, né? Eu tenho colocado, assim, eu não tenho nada... Temos a possibilidade de uma campanha Paz e Amor em Várzea Grande? Parece que não, né? Não porque... Paz e Amor porque eles não aceitam a história política de Várzea Grande. A história política tem o DNA deles. Se Várzea Grande está lá daquele jeito, não é culpa minha. E eles não querem assumir a culpa. E quando a gente coloca as dificuldades que Várzea Grande tem, eles partem para o pessoal. Eu não tenho nada pessoal, eu acho que tanto o Júlio, que é uma família bonita, ele é um pai de família, o Jaime é um pai de família, né? Já é avô, todos são avós. Eu acho assim, não tenho pessoal com eles, só que quando eu faço uma campanha, eu tenho que fazer um comparativo. Faço o comparativo de quando eu governei e eles governaram. Faz uma pesquisa junto com o servidor, eu valorizei. Eu acho que o munícipe que mais tem que ser valorizado em uma gestão pública é o servidor, porque ele é morador e ele colabora com a gestão. E os salários são péssimos. Se você observar o salário da gestão pública, não tem salário bom nas prefeituras. Pode ter no Estado, mas essa prefeitura não tem dinheiro, não tem condição de pagar bons salários. Então, assim, eu não quero levar a campanha para o lado pessoal, mas também não aceito colocar nas minhas costas as dificuldades que a cidade tem, porque não fui eu. Se fosse eu teria coragem de assumir, ou não também, eu nem me candidataria mais. Se eu faço uma má gestão, eu teria vergonha de sumir da cidade, porque eu vou estar encontrando o munícipe na rua, você não fez isso, você fez isso. Agora, colocar em mim essa renúncia é muito irrelevante. Isso tem 12 anos. Agora, depois de 12 anos, ele renuncia. E porque todos esses anos ninguém falou nada? Tiveram a oportunidade, inclusive, de me investigar. Eu fui investigado, nunca acharam nada. O cidadão que está lá, o gerente que está lá, foi vereador, não me investigou. Ou seja, não quero levar para o pessoal, mas também não aceito colocar na minha conta o que eu não devo. Tião, qual que é a sua avaliação, qual que é a análise que você está fazendo aí dessas últimas pesquisas com relação à pontuação aí da Flávia e a do principal adversário aí, o Calil? Eu acho que a Flávia está muito bem. A Flávia está muito bem, nós estamos aí há 3 meses e 25 dias da campanha. O número que ela se mostra está muito bom, a aceitação é ótima. Ela é uma pessoa que tem carisma, tem serviços prestados, né? Ela foi 4 vezes presidente da OAB, todas as disputas ganhou muito fácil, então ela tem muitas defesas em benefício da mulher, da criança, várias demandas que a OAB defendeu, ela sempre à frente. Ela foi nossa secretária de desenvolvimento urbano na época. O shopping de Várzea Grande foi ela que deu o alvará de construção, né? A gente fez um trabalho ali, porque ele é do lado de um córrego. Eu fiz um trabalho enorme ali com o Ministério Público, projeto de ambiental com o Ministério Público para liberar aquela obra. Na mesma gestão, ela que liberou o alvará de construção da Avan, do Extra, do biodiesel
e deixou pronto o açaí do Cristo Rei. Ou seja, ela é muito competente, né, nessa área urbanística, né? E assim, e é sangue novo, tá com vontade de trabalhar, tá lá há 23 anos, tá sofrendo também com relação às dificuldades, né? Semana passada cancelamos umas reuniões porque ela não tinha água na casa dela. E é centro, viu? A questão faltou da água na casa, faltou água foi até bom, faltou água na casa da pré-candidata. Tem cabimento isso? Ou seja, é levantar a bola para apanhar, né? Porque como que você inaugura ETA, essa inauguração de ETA para mim houve sim uma inauguração da ETA lá, que eu vou agradecer até o governador Mauro, que foi um investimento grande. Investiu lá 28 milhões numa ETA, mas de todo modo o problema da Várzea Grande continua, porque nós temos um problema de adutora, de distribuição de água. Até interligar esses bairros aí, não tem recurso que chega para interligar, porque a cidade não teve um plano diretor e cresceu desordenadamente. Então a cidade é muito espalhada, você observa. Você vê chácaras dentro da cidade. Sim. Você sai aqui nessa rua da Guarita para ir para a Passagem da Conceição, é chácara dos dois lados. E aí depois tem uma cidade, depois da BR, lá no Imigrantes. Por que não condensou essa cidade com um plano diretor e fez com que isso se resolvesse em loco? Criou-se uma despesa muito grande, muito difícil de resolver. Essa questão da água, né? Todo mundo que vem aqui discutir sobre Várzea Grande, a gente sempre fala porque é o principal problema mesmo ali da cidade. Quando você foi vice e foi prefeito, vocês chegaram a detectar o que seria a solução? Chegaram a fazer algum trabalho buscando essa solução? Naquele momento que eu fui prefeito, eu tinha dificuldade de captação. Eu fiz uma parceria com uma consultora e coloquei na época 2 bombas assim a toque de caixa na Guarita, na chácara Santa Inês, tá tudo documentado. Então nós potencializamos a captação que resolveu o problema naquele momento. E grandes investimentos não aconteceu. O maior investimento de água que a Várzea Grande recebeu até hoje foi no prefeito Murilo Domingos. Esse que fez sim aquele investimento daquela ETA da 31 de março, que resolveu o problema do Cristo Rei por um bom tempo. Ou seja, mas nós estamos falando de um projeto de 18 anos. De 18 anos para cá, agora que veio essa ETA lá que o governador fez, mas olha quantos condomínios, principalmente daquele lado do Chapéu do Sol, aconteceu, e a mesma água agora, depois de quantos anos, veio aumentar a captação de água e o tratamento. Mas eu observo assim, tem que entrar dentro do DAI, a Flávia tem essa consciência, nós temos essa consciência, tem que entrar lá dentro e falar a verdade para o povo. Ó, não vai ter água a curto prazo, vai ter água, não vai ficar enganando o povo, vai ter água, estou inaugurando a ETA, teve ETA aí que eles pintaram a ETA e falaram que inauguraram. Falar a verdade para o cidadão, ó, cidadão, é privatização e acabou, não tem solução. Não tem outro jeito. Eu acho que eu tenho certeza que a prefeitura não tem competência para tocar o DAI. A prefeitura de Cuiabá não tinha competência para tocar a CAB, assumiu, era a Sanecap, né? Uhum. A prefeitura de Cuiabá não tinha competência e privatizou. Sim. Melhorou 99%. Hoje você não escuta falar de problema de água em Cuiabá. Esse é o caminho. E por que Várzea Grande não vai no mesmo caminho se aqui do lado nós já temos uma iniciativa que deu certo? Agora, querer falar de gestão, falar que tem competência, que teve... Na verdade, houve... Eu acho que foi até covardia com o eleitor, com o munícipe, né? Como que uma cidade que tem... vamos falar aí, 30 quilômetros de rio, 20 quilômetros de rio e não tem água. O rio Cuiabá passa dentro da cidade. Olha, gente, Tangará da Serra, o prefeito foi buscar água a 15 quilômetros no rio Seputuba, porque não tem água em Tangará. O prefeito buscou a 15 quilômetros. Agora vem... E uma cidade que tem... Vamos para Tangará, acho que tem 80 mil habitantes, 90 mil habitantes, não sei, por aí. Uhum. Uma cidade de 300 mil habitantes e não tem água e o rio passa no meio da cidade. Espera aí. Aí vem
achar ruim de falar, de fazer esse debate, está colocado esse debate, essa conta tem alguém não teve capacidade ou foi maldade de não fazer. Estivesse lá atrás privatizado, ou uma parceria. O senhor se arrepende de não ter privatizado, de ter colocado essa discussão em privatizar? Mas eu não tinha tempo de fazer. Não dava não, tempo? Mesmo ele fala ali da gestão Murilo Domingos também, junto com a sua? Não, o Murilo colocou água. Né? No primeiro mandato dele, ele colocou aquela ETA lá, ele resolveu o problema de água. E daí veio, eu 4 anos depois, potencializei mais 2 bombas de captação ali na Guarita. Então, explodiu mesmo essa falta. Houve muitos condomínios... Com esse boom de imobiliário ali. Se você observar, quando você anda naquela Maré Andreasa, do lado direito ali, quantos condomínios aconteceu ali do governo federal? Sim. Então, e todo mundo quer água. Então, quando aqueles condomínios foram para lá, deviam, não tem água, vamos cuidar da água. Foi deixando entrar esse monte de condomínio e não cuidou dessa infraestrutura. Queria voltar só um pouquinho, ainda falando sobre a questão das eleições, Tião, em relação à candidatura da Flávia. É uma candidatura de direita, uma candidatura bolsonarista. O senhor acha que isso é um diferencial na atração do eleitor? O senhor avalia que Várzea Grande seja bolsonarista também? Muito bolsonarista. O presidente Bolsonaro teve 84 mil votos em Várzea Grande. Ele foi muito bem votado, em que pese Cuiabá um pouquinho melhor, aqui em Cuiabá acho que 3% a mais, percentualmente falando, mas o presidente teve 84 mil votos. Em Várzea Grande, parece que o segundo colocado, eu não olhei no segundo colocado porque eu não olho muito, mas teve 84 mil votos e o segundo colocado eu não sei. Eu sei que ele teve uma vantagem aí de 10 a 15%. Eu sei que teve 84 mil votos. Né? Ele foi muito bem votado e nós temos que defender essa linha. É essa aí que nós estamos defendendo, a liberdade de expressão, família, né? Estruturar, fazer com que as famílias sejam realmente estruturadas, dar uma educação de qualidade para as crianças, sem ideologia de gênero, né? Liberdade de expressão, valores familiares, né? Deus, pátria, né? Eu acho que esse resgate da nossa bandeira foi muito importante. Hoje você já vê muitas casas que têm uma bandeira do Brasil, antes você não via. A gente vai na América, você vê muitas casas com bandeira, né, da América. O patriotismo voltou e a gente precisa continuar nessa linha da direita para continuar que esses valores realmente sejam essenciais na nossa vida. E ele teve, o ex-presidente Bolsonaro teve aqui em Cuiabá e Várzea Grande até recentemente, e antes da Flávia vir aqui na entrevista, havia uma grande expectativa da vinda dele para poder alavancar o nome dela, né, na campanha e na disputa. Houve esse resultado ou vocês esperavam um aumento maior? Não, houve sim. Houve resultado, nós divulgamos um material da vinda do Bolsonaro, muito bem aceito, né? Realmente o pessoal tem saudade dele como presidente. A gente pode observar a dificuldade já batendo, essas pessoas que mais precisam estão vendo a dificuldade no supermercado já, né? Combustível, para onde está indo, e as promessas vazias que não se concretizou. Imposto subindo, voltando a DPVAT, né? DPVAT aí, eu nunca vi ninguém falar que recebeu um DPVAT sem um advogado que se arrasta 2 anos para receber. Voltou todo mundo pagar um imposto que na verdade não se transforma, não volta em benefício para a sociedade. Então, o senador Jaime voltou a favor, né, do DPVAT. Voltou a favor e essa conta vai ficar cara para ele, porque eu nunca vi uma votação que a sociedade indignou tanto, né? Todo mundo ficou indignado com esse imposto voltar, porque se você conhece alguém que recebeu o DPVAT, você me fala. Eu conheço uma pessoa que recebeu, foi atropelada, mas demorou 2 anos e gastou com advogado, e quando saiu
A indenização teve que dar a metade para o advogado, e quando saiu era uma mixaria, acho que era R$9 mil, e ainda teve que dar a metade para uma morte. Ou seja, é uma ilusão essa questão do DPVAT na prática. Uhum. E aí, com essa vinda do Bolsonaro, conseguiram alavancar o nome da Flávia? Sim, na disputa? A gente observa o eleitor falando assim, é a candidata do Bolsonaro, eu estou com você. Muito isso. É rotineira essa colocação, é corriqueira essa colocação. Ó, se está com o Bolsonaro, está comigo. Se está com o Bolsonaro, muito, muito, muito fácil. Quando fala que é candidata do Bolsonaro, a recepção muda assim, absurdo. A gente até pergunta porque, só voltando aqui, o Júlio teve aqui também, a gente questionou isso com ele, né? Olha, a Flávia teve aqui, disse que a Várzea Grande é bolsonarista. Eu falei, não, mas eu também votei em Bolsonaro, mas isso não tem nada a ver. Várzea Grande é Várzea Grande, Bolsonaro é Bolsonaro. Nossa avaliação não é assim. O eleitor, ele credibiliza mais esse candidato da direita. Eu tenho certeza que se ele estivesse do lado do Bolsonaro, ele estava mais feliz. Mas ele está do lado do Temer, ele está do lado do Lula, ele está do lado do Bezerra, né? Está do lado desses aí que vão transferir voto para ele. Eu prefiro estar do lado do Bolsonaro. Tá certo. Tia, eu quero agradecer a sua entrevista, deixar o presente da casa para você, leve para o seu escritório para lembrar do Conexão Poder, voltar aqui mais vezes para a gente poder bater um papo desse aí, franco. Muito bom, muito obrigado. Fica o espaço aberto para as suas considerações. Muito obrigado, levar de lembrança, né? Desculpa se não respondi à altura alguma pergunta, mas de todo modo é o meu jeito, eu sempre só vou responder falando verdade e o que está no meu coração. Não faço nenhum treinamento para responder como os políticos de carreira fazem. Tem vários instrutores aí para político, para treinar político responder. Não é assim que eu quero falar a verdade, o que eu estou sentindo, transmitir para as pessoas o que eu sinto. De todo modo, muito obrigado.